Que ocasionalmente a gente estava mexendo num livro que eu aconselho a todos, Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? Quem não leu, vale a pena. Então, as pessoas ajustadas são indispensáveis para fazer as máquinas funcionarem, mas só as desajustadas pensam outros mundos. A criatividade vem do desajustamento. Imagine que nossa sociedade é louca. As evidências dizem que sim. Estar ajustado a esta sociedade é estar ajustado à sua loucura. Então, há um tipo de saúde mental que é uma manifestação de loucura. Mas, aqueles que são lúcidos, que percebem a loucura da sociedade e sofrem com ela, desajustados, são os que verdadeiramente têm saúde mental. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado, doutora. Nosso bloco da saúde, então, doutora Karina, frisando uma coisa que ela falou muito importante, criar oportunidade para os nossos jovens. Doutora Sandra, a importância da rede de apoio, a importância do acolhimento. Doutora Cíntia, a linguagem dos jovens é a nossa linguagem. A cultura precisa de paz. A nossa sociedade precisa de paz. E agora vamos conversar com o pessoal da assistência social da cidade. Por favor. Eu vou pedir licença para ficar de pé, talvez encostar o meu papel, que é a minha colinha aqui. Bom, então, bom dia, né? Eu me chamo Camila, eu sou psicóloga e eu quero... A Karina nos apresentou os jovens, né? A gente pôde ver que tem bastante adolescente aqui. E eu achei interessante trazer que eu sou fruto da escola pública também, né? Eu ingressei na Universidade Pública Federal a partir do sistema de cotas para estudante de escola pública. Fui beneficiada com os programas de permanência estudantil. Então eu quero aqui deixar para vocês um incentivo também, né? Uma possibilidade de caminho para que vocês possam ir crescendo, né, à medida de que esse seja o desejo também, né? Então, é um incentivo e um exemplo. E aí, a partir disso, vou iniciar minha fala. Então, como a Camila já me apresentou, né, eu sou atualmente diretora da Proteção Social Básica, que numa comparação com a saúde está junto com a atenção básica. Então, a gente tem as UBSs no território e a gente também tem os CRAS no território. E também tem um pouco do mesmo objetivo, que é atuar na perspectiva da prevenção. Então, eu vou dividir a minha fala em 3 momentos, né? O primeiro momento, eu vou trazer um breve contexto histórico e conceitual, à luz da psicologia social, trazendo um autor, para a gente pensar um pouco sobre o que é a violência, então, né, e onde que ela nasce. No segundo momento, eu vou fazer a apresentação de algumas práticas e serviços da assistência social, né, que buscam promover proteção e garantia de direitos. E no último momento é uma reflexão com relação à importância da soma de forças, né, para a gente pensar esse processo de enfrentamento e prevenção das violências. Pode passar, por favor. E aí, para a gente começar, eu trouxe uma pergunta, né? O que é a violência? A gente fala sobre ela e talvez entender um pouquinho melhor, até conceitualmente, pode ser interessante para a gente pensar e organizar melhor as nossas estratégias de intervenção. E aí, para responder essa pergunta, pode ir clicando, né? Eu coloquei por tempo. Eu vou trazer um autor, que é um psicólogo social espanhol, que se chama Martín Baró. E ele vai dizer que a violência é um fenômeno social e individual e que ela é produto das relações sociais. Então, se a gente pensa, é um produto, interferir nessas relações sociais pode ser uma forma de lidar com a violência, de evitar a reprodução, a produção dessa violência. E aí, para tanto, pode ir clicando. Para tanto, é importante a gente entender, compreender, conhecer que relações são essas, né? Onde essas relações se estabeleceram e quando.
E para responder essa pergunta, eu trago um exemplo pensando o quando e o onde, e aí eu vou trazer Brasil, né, pensar aqui a nossa sociedade brasileira. E eu trago uma relação que foi uma relação de poder, uma relação que envolveu poder, né, que aconteceu no Brasil há bastante tempo, lá no período colonial, né, escravocrata. Inclusive, se tiverem professores aqui de história, né, e das outras áreas, vocês ficam à vontade para contribuir, para fazer correções, inclusive, porque vocês entendem muito melhor do que eu, né, nessa linha do processo histórico do Brasil, né. Então, a partir disso, né, nessa intenção de conhecer um pouco o nosso histórico, eu penso esses dois grupos, né? Então, a gente tem um grupo de colonizadores, né? Então, de imigrantes, de pessoas que vêm de outros espaços, de outros continentes, inclusive europeus, né? E a gente tem o outro grupo que aqui estava ou que veio para cá de forma violenta, né? Então, a população indígena, a população negra. O interesse desses grupos, eles não eram harmônicos, eles não eram os mesmos, né? Havia um interesse que violava direitos, então da escravização, né, e da relação de poder e de dominação, enquanto que o interesse dos outros grupos era da liberdade, né, o usufruto de direitos, da continuidade de uma vida digna. Então, se esses interesses, eles são diferentes, eles são irreconciliáveis, não haveria possibilidade de estabelecer uma relação harmoniosa. Então, é um pouco dessas relações que o autor está trazendo, né? Relações que são conflituosas, né? E que criam uma situação constante de luta, que resulta na manutenção de uma ordem social que produz violência, né? Então, aqui um pouco da luta de classes, né? O pessoal do serviço social também entende bastante e pode contribuir. Bom, então são dessas relações que a gente está falando, né? E aqui eu adaptei para a realidade do Brasil. Então, pensando que tudo isso é construído a partir de desigualdades, né, e de injustiças sociais, a nossa organização da sociedade e do Brasil também, pensando em formação social do Brasil, ela foi se construindo e se pautando em ações, em linhas de pensamento, em visões que privilegiavam o lucro, né, em detrimento até das relações humanas. Então, esse contexto, que é o contexto da nossa sociedade e no campo mundial mesmo, né, então do sistema de organização social, ela pode, né, ela promove, né, essas ações, né, essas práticas, violências por conta desses conflitos de interesse. Então, estou falando aqui de capitalismo, né, de racismo, dessas instituições que caminham juntas, né, que são históricas também, é um pouco o velho mundo, né, então olhando um pouco para o passado. E aí eu não sei se alguém já conhecia essa imagem, né, esse símbolo. Alguém já conhecia esse símbolo? Então, esse é um símbolo africano da sabedoria de aprender com o passado para construir o futuro. E aí, por isso que eu trouxe o contexto histórico, né? Então, a ideia é conhecer mesmo o que aconteceu para que a gente não reproduza os mesmos erros e aprender as estratégias de sobrevivência que aconteceram lá no passado, né? De resistência e de enfrentamento. Porque se não fossem elas, nós não estaríamos aqui também conversando sobre isso, né? Então, a gente pode também se inspirar naquilo que aconteceu no passado de positivo. Então, bom, também é importante falar sobre isso, falar sobre esse passado, ainda que ele não seja tranquilo, né, de se dizer, voltar nessa história não é tranquila, mas é importante para a gente pensar também a influência, as nossas atitudes e de onde vem essa influência, né? Por que eu estou tendo essa prática que é mais agressiva, na lógica da punição, entendendo que uma prática ali punitiva pode ser uma prática educativa, né? Essas práticas, elas eram usadas lá atrás, né? Então, isso também é uma linha de influência. E conhecer essa linha de influência faz com que a gente possa se conscientizar, pensar, será que eu estou influenciada por algo, né, lá atrás, inconsciente? Então, à medida que eu vou tomando consciência, eu posso pensar outras atitudes, né? Eu posso
fazer mudanças no cotidiano. Bom, então também aproveito para fazer toda essa memória histórica, né, em apoio em referência, pensando aqui a escola, né, a Lei 10.639, né, que fala sobre o ensino histórico e cultural brasileira e africana, ressaltando a importância da gente pensar essa experiência, né, negra na formação da sociedade brasileira, e entendendo que isso pode contribuir, né, com as nossas intervenções. Então, compreendendo toda essa complexidade da violência, essa dimensão que é macro, né, que é contextual, histórica, mas a dimensão também que é micro, nós somos influenciados, às vezes nós tomamos atitudes, né, violentas. Então, o objetivo é fazer com que a gente amplie a nossa percepção, para que a gente tenha uma avaliação com relação àquele ato, de modo a intervir mais assertivamente, né? Então, pegando até o exemplo da doutora Cíntia, vou pedir até licença, quando a gente culpabiliza individualmente, né, o aluno, e aí a solução é vamos expulsá-lo, né? É mais fácil, assim, né? Fiz uma expulsão, e aí, expulsando ele, entendendo que foi uma questão individual, eu não trabalho esse tema, essa discussão na escola, na sala de aula, eu não trabalho essa discussão na família, eu não trabalho no município, porque eu já tive uma atitude ali de resolver, né, de resolutividade. Então, pensar que tem aspectos individuais para serem trabalhados, mas também coletivos, pode clicar, por favor, faz com que a gente invista, né, nesses processos coletivos como esse, de articular rede, né, de conversar, de fazer uma roda de conversa e de não culpabilizar somente e meramente a ação, entendendo que ela também é fruto de uma questão complexa. Então, a ideia é que a gente não seja reducionista, né, de pensar que a responsabilidade é meramente só individual, mas também não dá para dizer que é só sociedade, né, que é só histórico, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, é a gente não pesar na balança, né, e conseguir fazer esse equilíbrio. Pode passar, por favor. Então, compreendendo toda essa amplitude, toda essa complexidade, né, que modo a gente poderia propor mudanças? A transformação também que a Karina fala que é importante, e essa transformação que é coletiva, que é conjunta. Então, como que a gente cria em meio a esse mundo que está estruturado assim, né? A gente vai ter que trabalhar no trabalho de formiguinha para mudar, né? Como a gente cria ambientes e contextos que são acolhedores, né? Em meio a tantas questões graves e delicadas, que são solidários, que são sensíveis, né? E aí aqui eu vou fazer uma pergunta, né? Até para entender aqui o público, os jovens a gente já conheceu. Quem são os trabalhadores de São Bernardo do Campo ou de outros municípios? Quem trabalha? Professor ou não? Puder levantar a mão, os trabalhadores. E quem são os familiares? Familiar de aluno que veio junto, estudante. Eu acho que isso demonstra uma sensibilidade, né? Vocês vieram junto, vocês acompanharam, vocês estão manifestando o apoio, né? E essa é uma das perspectivas que a gente tem no campo da proteção social, entendendo que esse apoio, ele é comunitário, ele é familiar, né? Ele é societário, né? Então, a gente soma forças para propiciar esse apoio e essa acolhida que vai fazer, inclusive, com que a gente tenha interferências nos processos de sofrimento, né? A acolhida, o acolhimento, faz com que a gente vá tratando e vá cuidando. É uma estratégia de cuidado, né? A acolhida. Então, acho que isso é importante e é um pouco da nossa linha, né? Então, o que é a proteção social, né, para nós? Ela é uma prática de garantia de direitos do cidadão oferecida pelo Estado frente às inseguranças sociais, decorrentes de um histórico, que aqui a gente já conheceu, né? E de uma organização social desigual. Então, a gente tem, na proteção social e no Sistema Único de Assistência Social, um pouco do objetivo, né? Então, do objetivo da política que envolve essa estratégia, essa prática, né, de proteção. E aí, tem o artigo 1, né, da nossa norma operacional básica, do SUAS, que é a política de assistência social, ela tem por função a proteção social, a vigilância e a defesa de direitos,
E ela organiza-se sobre o sistema público, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente aqui também fala da ausência de garantia de direitos, né, pensando grupos também que são específicos no sentido de não possuir recursos financeiros o suficientes, né, então, também referenciando a doutora Cíntia que pontuou isso, né, como um agravo. Então, a nossa política ela vai nesse sentido, de tentar, né, de contribuir para essa garantia mínima. Então, a assistência social também ocupa-se de prover proteção à vida, né, e que foi a pergunta do jovem, né, sobre o que era cultura de paz, ele falou da vida também. Então, a gente tem esse objetivo, né, de promover a proteção à vida, de reduzir danos e de prevenir a incidência de riscos sociais, entendendo que os riscos sociais também são o caminho para a violação e para a violência, né? Antes da violência acontecer, tem um percurso. Talvez, nesse percurso, a gente possa interferir para evitá-la. Pode passar. Bom, e essa proteção, ela é super necessária, né? A assistência social, ela é para quem dela necessitar. E ela é muito importante para momentos de fragilidade ou para algum grupo específico. Então, os momentos de fragilidade poderiam ser a gestação, a primeira infância, a privação de liberdade de um membro familiar, a necessidade de emprego, né? Então, toda interferência no sentido da prevenção, da atenção básica, da proteção básica, vai fortalecer essas vulnerabilidades, objetivando o não desencadeamento na violação. Bom, aí aqui eu falo um pouco da equidade, que é essa perspectiva de atender diferente quem é tratado de forma diferente pela sociedade. Então, a gente tem grupos que são historicamente desfavorecidos, que têm violações de direitos, que eu já mencionei aqui. Então, as pessoas, né, vivenciam e enfrentam cotidianamente processos de discriminação. Então, elas são tratadas diferentes pela sociedade. Por que não nós tratarmos diferentes também, né? Então, essa é a perspectiva da equidade, que também é uma perspectiva da assistência social, né? E aí a gente tem, para a prática dessa promoção social, algumas seguranças sociais afiançadas pelo SUAS, né? Então, a gente tem a segurança de acolhida, que é o sujeito, a família, ser acolhido de forma integral, então nas suas fragilidades, nos momentos mais difíceis, né? A gente conseguir fazer escutas qualificadas, então conseguir ouvir, conseguir silenciar-se, né? E esse processo ele é promovido na assistência social, na proteção básica e especial. A Camila também já iniciou um pouquinho falando das diferenças, né? A gente tem a segurança de renda, que é operada por meio da concessão de auxílios financeiros, concessão de benefícios, por exemplo, o programa Bolsa Família. Segurança de convívio ou vivência familiar, que é um pouco do afeto, aqui é o campo do afeto, do pertencimento, né, desse apoio familiar e comunitário que é importante para o desenvolvimento. A autonomia, né, que é a intenção de contribuir com a mudança da realidade, então de que aquela realidade vá mudando gradativamente para uma superação, e o apoio e auxílio a situações emergenciais, né? Então, agora eu já estou chegando na última parte da minha fala, pode passar por gentileza. E aqui eu vou apresentar brevemente alguns serviços executados pela assistência social e que têm relações com o trabalho coletivo e com esse trabalho de enfrentamento às violências, né? Então, os que estão em vermelho são serviços da proteção social básica, serviço de proteção e atendimento integral à família, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esses dois serviços, principalmente o serviço de convivência, eles trazem na sua proposta, na sua natureza, o olhar do coletivo, da coletividade, entendendo que quando a gente está em grupo, pensando, inclusive o Grêmio, né, é um grupo. Então, quando a gente está em grupo, a gente consegue se potencializar, né? Eu consigo, além de me potencializar, potenciar aquele coletivo e entender as semelhanças, né? Eu posso estar trazendo um problema que parece individual, que o meu colega também tem, e a gente vai construindo redes e estratégias, né, de enfrentamento disso. O PAEF, por sua vez, que são os azuis, né, eles são serviços da proteção social especial. Então, o serviço de convivência e o serviço de PAEF, né, de proteção e atendimento, eles trabalham na perspectiva da prevenção. O PAEF, o Serviço Especializado de Abordagem, né, o Serviço de Proteção Social Adolescente e Cumprimento de Medida Socioeducativa, Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, eles já atuam e intervêm
quando a situação já se agravou, né? Então, quando a violação está instalada. E aí, o objetivo é prevenir a ruptura desses vínculos familiares e tentar reconstruir, na verdade, né? Considerando que os vínculos já foram rompidos. E estratégias de rompimento dessa violência, né? Então, de cessar a violência ou a violação que está acontecendo. E aí, nessa linha de trabalharmos junto com o território e junto com o coletivo, para além do individual, a gente vai traçando estratégias duplas, né, de intervenção às questões desencadeadas pela violência e pela violação de direitos, né. Então, os nossos trabalhos com os grupos proporcionam, como eu já mencionei, protagonismo e algo que é muito importante, que é a construção das redes de apoio, né. Então, essa rede de apoio, ela pode se dar de forma orgânica, comunitária, e ela pode se dar também a partir dos serviços. Então, os serviços podem apoiar, né, nessa construção da rede. Então, quando a gente chama uma família ou várias famílias para um grupo, né, no CRAS, para um grupo na UBS, é uma forma de proteção, né, é uma forma de prevenção, de contato, de dizer, olha, eu também estou aqui nessa rede de apoio, né, vamos construir caminhos para essa rede de apoio. E também colaborando, né, e reforçando aquilo que as colegas já disseram, né, de que a própria perspectiva da cultura de paz, né, cultura porque tem um histórico cultural de não cultura de paz. Então o nosso trabalho é grande, né, a gente quer alterar a lógica cultural, né, societária. Então, sozinhos não vamos conseguir, né, então por isso, inclusive, a gente está nesse espaço, né, e agora caminhando para o final. Cumprimento as autoridades presentes na figura da doutora Vera também, que promoveu esse encontro, né? Então, a importância desse encontro que faz com que a gente se articule ainda mais aqui, mas depois daqui também, né? No cotidiano, e somando forças na perspectiva de pensar o cuidado e a proteção para as infâncias e para as juventudes e para as famílias também, né? Entendendo que as famílias protegidas também têm maiores condições de proteger os nossos jovens, né, e adolescentes. Então tem um artigo aqui do ECA, que eu entendo que talvez a companheira do Conselho Tutelar vá aprofundar mais, né, de que é um dever coletivo, né, esse processo de acompanhamento, de proteção. E aí pode ir para o final. E aqui é uma frase, né, que é um provérbio africano, que fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Aqui a gente não está falando exatamente de educação, né, extrapola um pouco o campo da educação, porque é nesse sentido da proteção e do cuidado, mas do quanto é importante uma aldeia inteira, né, e do quanto é importante a gente aqui pensar os processos passados, né, e de resistência, inclusive, que são mais coletivos, que são do contato, da relação, que são do bom dia, né, e não do ignorar ali a pessoa que está à minha frente, então dessa sensibilidade e da importância da gente resgatar essas práticas e pensar de forma conjunta esse enfrentamento, né, que é super importante para que a gente altere mesmo as relações e, consequentemente, o nosso cotidiano, né, e o nosso particular. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Camila. Assistência social uniu 3 conceitos importantes: violência, injustiça social e garantia de direitos. E aí ela foi lá na África para dizer para a gente que a gente pode mudar tudo isso. Agora eu vou pedir a licença de vocês para a gente compor a segunda mesa. É uma mesa muito importante. Tem uma representante, a doutora Fernanda, da Defensoria Pública. Por favor. Doutora Fernanda Fernandes Gomes Rosso. Depois nós temos uma representante do Conselho Tutelar, muito conhecida em São Bernardo, Juliana Rocha Feliciano, por favor, tome assento. Depois nós temos, representando a Polícia Civil, a metodista, um doutorando em Educação, mestre em Direito Penal, Dr. Fernando Schmidt de Paula, delegado divisionário da Polícia Civil, por favor, ocupe o espaço. E como nosso debatedor, nós temos um representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Arthur Pinto Lemos Júnior, por favor.
Uma salva de palmas para a composição dessa mesa. Eu gostaria então de chamar a defensora pública para iniciar esse debate, para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários depois.